Olá, aqui é o pastor Claudemir Matias, da Primeira Igreja Batista no Pérola 2, aqui de Águas Lindas de Goiás. E eu estou aqui em nossa igreja, a nossa congregação aqui de Águas Lindas. E neste último domingo nós tivemos uma reflexão sobre 3 lições preciosas no Salmo 16 para sermos abençoados em 2023. Eu mesmo preguei essa reflexão e não foi passo a passo aqui para a gente poder conquistar, nos realizar, como se fosse aquelas mensagens coachings, né? 10 passos para a prosperidade financeira em 2023, ou 5 passos para ser bem sucedido no ano. Não foi sobre isso. 3 lições que, se nós praticarmos em 2023, nós seremos abençoados. Dito isto, eu gostaria de compartilhar com você justamente Salmo 16, versículo de 1 a 11, mas eu não vou ler o salmo inteiro para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui. Então eu já vou para a própria reflexão em si. Tudo bem? Então, na minha introdução aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, ou de fazer uma perguntinha: quem entre os cristãos e até os não cristãos não desejam ter um ano de 2023 abençoado, né? Então, na verdade, todos nós queremos sim um ano cheio de realizações, de vitórias, mas nem todos sabem como realmente fazer para obter estas bênçãos durante este ano, né? Então, o salmista do Salmo 16, ele nos dá várias lições, são 11 versículos, né? Eu acho que cada versículo poderia ser uma lição, sim, mas eu tirei 3 principais aqui desses 11 versículos, né? Então nós não devemos esquecer essas lições. A primeira lição é a seguinte: tenha o Senhor como prioridade da sua vida neste ano, tá bom? Eu estou me baseando aqui no verso 1 e no verso 2, que diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Ou seja, essa fala do salmista, na verdade esse salmo inclusive de Davi, e o salmista Davi, ele nos dá aqui uma certeza de que o Senhor faz parte da vida dele e que não existe a mínima chance do salmista viver sem que Deus seja parte integrante, ou seja, a parte principal da sua vida. Então, essa é a primeira lição que nós devemos ter. Portanto, em 2023 nós devemos fazer o seguinte: Deus precisa estar no centro de nossas vidas e sendo sim a nossa prioridade. Nós devemos ter o Senhor e honrar a Ele em nossas decisões, em nossos pensamentos, e fazer isso tudo com toda a fé possível no Senhor e tê-lo no nosso coração como a nossa prioridade. Portanto, nós devemos ter esse conselho de Davi como meta para esse ano de 2023, né? Que é de ter Deus como sendo o centro das nossas decisões, das nossas emoções, Deus sendo tudo para o nosso ser. A pergunta é: mas como é que eu vou fazer isso durante esse ano de 2023? A resposta é bem clara, queridos: é ter um relacionamento com Ele, ou seja, com Deus, tá bom? Então nós precisamos passar mais tempo com Deus nesse ano de 2023, nós precisamos servi-lo melhor, nós precisamos ter mais tempo em oração com Ele. Se nós fizermos isso de todo o nosso coração, com toda a verdade, certamente o nosso ano de 2023 será um ano diferente dos anos anteriores, tá bom? Mas lembre-se de uma coisa também, e o salmista Davi no Salmo 16 nos lembra:
Quais são ou qual é a consequência de trocarmos o Senhor por uma outra coisa, né? As consequências são terríveis. Ele diz isso no versículo 4. Ele disse o seguinte: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Tá? Então, que o Senhor não seja trocado por uma outra coisa e que o nosso coração esteja firmado somente em nosso Deus. Amém? A lição número 2 que o salmista Davi nos dá no Salmo 16 é a seguinte: tenha sempre o Senhor como conselheiro da sua vida. E eu aqui me recorro ao versículo 7 do Salmo 16, que diz assim, ó: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ou seja, não tem coisa melhor nesse mundo do que ser aconselhado pelo próprio Deus. Então, meditar em seus conselhos é a melhor coisa que podemos fazer para esse ano de 2023. Nós também temos que lembrar que em Isaías 9:6 diz lá alguns atributos do Messias que haveria de vir. E um desses atributos é o seguinte: ele será conhecido como o maravilhoso conselheiro. Portanto, conselheiro por conselheiro nós temos muitos no mundo, né? Mas um maravilhoso conselheiro nós só temos na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Aí eu pergunto: será a quem nós estamos recorrendo para nos aconselharmos? Quem de fato está nos aconselhando? Será que essas pessoas que estão nos aconselhando têm compromisso com a palavra de Deus, têm compromisso com o Senhor? Ou simplesmente nós estamos nos assentando nas rodas dos escarnecedores e pegando conselho com os ímpios, né? Portanto, queridos, tenha Deus como seu conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro, tá bom? Não tem coisa melhor do que no ano de 2023 nós nos aconselharmos com a fonte principal de sabedoria e conhecimento, que é o próprio Deus. Amém? Meditar em seus conselhos é a melhor coisa que podemos fazer durante todo esse ano. Nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e portanto sabemos que, e aí eu uso aqui 2 Timóteo capítulo 3 versos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E qual é a finalidade dela? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, tenha a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Se aconselhe diante de Deus, com Deus, usando a própria palavra de Deus. E eu lamento muito que muitas pessoas têm recorrido a gurus gospels, enfim, para se aconselharem, né? Eu vou na casa da irmã fulaninha porque ela revela o profundo e o escondido. Cuidado com esse tipo de coisa. Você já tem a palavra de Deus como um norte para a sua vida. Se aconselhe com a sua Bíblia, leia a Bíblia. E se você tiver dúvida na leitura bíblica, procure comentários bíblicos, dicionários bíblicos, recorra a várias ferramentas teológicas para você ter um discernimento correto acerca daquilo que você está lendo. Ou então procure pessoas que são orientadas na palavra de Deus para te ajudarem nisso aí também, ok? Que neste ano possamos colocar a nossa confiança na palavra de Deus e fujamos das rodas dos escarnecedores e do conselho dos ímpios. Existe uma terceira lição no Salmo 16 que eu gostaria de compartilhar com você. É o seguinte: que nesse ano de 2023 queira o Senhor sempre ao seu lado. É o verso 8 do capítulo 16 do Salmo 16, ou melhor dizendo, diz o seguinte: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, o salmista Davi, ele diz que tem Deus sempre ao seu lado,
ou seja, isso significa proximidade. Ele tem Deus próximo dele. Veja que isso é pessoal, sabe? O Deus dos crentes, o Deus dos judeus. Não. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele está próximo a mim, eu tenho um relacionamento com Ele. Isso é o que Davi está querendo dizer aqui, né? Então nós precisamos ter Deus próximos de nós também para sermos abençoados. E essa expressão aqui, direita ou ao lado direito, como diz o Salmo 16, versículo 8, tem um significado especial. Por quê? Porque o lado direito na Bíblia, ele transmite uma figura de honra, ou seja, você colocar Deus num local privilegiado, né? Então o lado direito é um lado privilegiado, significa que você está colocando Deus num local de honra, e você não está colocando Deus num local à parte, você não tem colocado outras coisas à frente de Deus. Não, o salmista aqui está dizendo que ele tem Deus ao seu lado direito, é por isso que ele não vai ser abalado, tá bom? Então quando o salmista diz que Deus está ao direito, indica que Deus tem um local ou um lugar especial em sua vida, de honra, de privilégio, ok? Então todos nós queremos ter um ano de 2023 abençoado, mas somente aqueles que têm intimidade com o Senhor, que temem ao Senhor de todo o coração, é quem de fato conseguirão alcançar tudo isso. Isso eu estou respondendo aquela pergunta lá: quem é que não quer um ano de 2023 abençoado, não é? Então, observe também o que diz o Salmo 25, versículo 14: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, quem não teme ao Senhor nunca terá Ele plenamente ao seu lado. Queira, portanto, queridos, estar ao lado de Deus durante todo esse ano de 2023. Queira ao Senhor estar ao seu lado. Busque ao Senhor para que Ele seja colocado na sua vida como num local de honra, num local de privilégio na sua vida. Não troque Deus por nada neste mundo, ok? Eu concluo esse pequeno sermãozinho que já foi pregado em nossa igreja no último domingo da seguinte forma: se neste ano de 2023 eu tiver o Senhor como prioridade da minha vida, Deus como meu conselheiro e Deus sempre ao meu lado, mesmo se eu passar por problemas, não serei abalado e irei poder ver os livramentos do Senhor. É o versículo 8, não é verdade? Então, agora, lendo tudo isso, eu compreendo o que o salmista quis dizer no versos 9 a 11. Ele disse o seguinte: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém. Eu louvo o Senhor Jesus Cristo pela sua vida, e que realmente nesse ano de 2023 nós possamos ter Deus como nossa prioridade, Deus como nosso conselheiro e Deus sempre ao nosso lado. Que esse ano de 2023 seja um ano abençoado na sua vida e que possamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor e ser fortalecido na força do seu poder. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Amém.